O número de tropas russas em Kupisk diminuiu na semana passada e agora é estimado em cerca de 50 invasores. Viktor Treubov, chefe de comunicações do Agrupamento de Forças Conjuntas, afirmou isso em declaração recente. Segundo ele, o cenário que o inimigo esperava há 10 dias, quando tentou romper as defesas na parte sul da cidade, não se concretizou e, na verdade, piorou significativamente para as tropas russas. Relatórios militares indicam que a situação agora se tornou extremamente difícil para o inimigo, que permanece apenas nas áreas ao norte da cidade. De acordo com comunicações interceptadas, o inimigo tem agora um pouco menos de 50 soldados na região, e essas unidades estão completamente isoladas, tanto umas das outras quanto de suas principais forças, devido ao colapso da logística russa na área. Treubov explicou que, ao contrário das declarações da liderança russa, nunca existiu um cerco das tropas ucranianas em Kupisk. Pelo contrário, há uma tendência clara de perda gradual do controle russo sobre a cidade e sobre as posições que anteriormente ocupavam. Ele admitiu que a situação é difícil para ambos os lados, já que a cidade não possui logística eficiente. Do lado russo, a situação é crítica. Do lado ucraniano, ainda que também complicada, há melhores rotas de abastecimento. Isso significa que as unidades que permanecem dentro da cidade enfrentam enormes dificuldades para receber munição, equipamentos e até alimentos. Porém, como restam menos tropas russas e a logística ucraniana é superior, as condições para o inimigo se deterioraram ainda mais. Treubov acrescentou que a situação também permanece complicada na cabeça de ponte ucraniana localizada na margem esquerda do rio Oskil. Segundo ele, devido ao fracasso dos russos em capturar a cidade principal, o inimigo deslocou seus esforços para a região leste, tentando eliminar por completo a cabeça de ponte das forças ucranianas. Essa informação foi confirmada por Yuri Fedorenko, comandante do 429º Regimento Aquiles de Sistemas Não Tripulados. Segundo Fedorenko, o inimigo realiza ataques constantes contra as rotas usadas pelas forças de defesa da Ucrânia, destruindo repetidamente travessias que precisam ser reconstruídas. Ele afirma que os russos utilizam mísseis de aviação e diversos tipos de drones para tornar impossível qualquer movimento em direção à margem esquerda. As unidades de engenharia responsáveis pela manutenção das passagens têm realizado um trabalho extraordinário, segundo Fedorenko. Em um dos casos mais recentes, soldados do 8º Regimento de Operações Especiais, SOF, destruíram completamente um edifício no centro de Kupisk onde tropas russas estavam posicionadas. Segundo o serviço de imprensa do regimento, durante uma missão de reconhecimento, operadores identificaram um grupo significativo de forças inimigas dentro do prédio, que possuía posições fortificadas e superioridade numérica. A equipe SOF rompeu contato sem sofrer baixas, e posteriormente o edifício foi destruído com o uso de minas antitanque TM-72. Um investigador independente conhecido como Belngat, na rede social X, identificou que o ataque ocorreu próximo à praça central da cidade. Enquanto isso, um ataque realizado com o míssil ucraniano Flamingo desencadeou uma crise profunda dentro do Kremlin. Esse ataque, direcionado à infraestrutura petrolífera russa, expôs fragilidades internas no sistema de poder de Vladimir Putin e intensificou conflitos entre facções rivais que sustentam o governo. Jason J. Smart, consultor político internacional dos Estados Unidos, afirmou que esse ataque segue uma sequência de golpes bem-sucedidos contra refinarias em Saratov e instalações petroquímicas no Tartaristão, cada um aumentando ainda mais a pressão sobre um sistema já fragilizado. Segundo Smart, quando o dinheiro do petróleo é interrompido, uma guerra interna começa dentro do Kremlin. Cada ataque bem-sucedido gera novas acusações e disputas internas, enquanto grupos rivais tentam transferir a culpa e proteger sua influência. O equilíbrio político da Rússia depende da rivalidade e cooperação delicada entre o Ministério da Defesa, o Serviço de Segurança FSB, a Guarda Nacional, Rosvardia, e famílias poderosas ligadas ao setor energético. O ataque com o míssil Flamingo evidenciou falhas graves nos sistemas de defesa aérea da Rússia, aumentando a pressão sobre os responsáveis por proteger instalações estratégicas longe da linha de frente. O FSB estaria usando essas falhas para ampliar seus poderes, enquanto generais do Ministério da Defesa tentam se defender politicamente. A Rosvardia, por sua vez, enfrenta questionamentos sobre sua incapacidade de proteger locais críticos dentro do território russo. Enquanto isso, membros do círculo pessoal de Putin observam com preocupação os danos sofridos por ativos estratégicos ligados às suas redes financeiras, danos que não podem ser facilmente ocultados. Essa situação é significativa porque o regime depende do controle sobre o dinheiro da energia e da aparência de estabilidade. Quando ataques ucranianos atingem repetidamente infraestrutura valiosa, esse controle se enfraquece, e os conflitos internos no Kremlin se intensificam ainda mais.
Esses eventos mostram que a Ucrânia agora influencia não apenas o campo de batalha, mas também o cenário político interno da Rússia. Especialistas afirmam que atualizações mais profundas continuarão surgindo à medida que a situação evoluir. Analistas internacionais também lembram que debates sobre a estrutura interna da política autoritária russa frequentemente giram em torno da disputa entre elites de segurança e elites civis. Alguns classificam a Rússia como uma militocracia, enquanto outros enxergam um sistema onde militares e serviços de segurança são subordinados a burocratas civis. O Ministério da Defesa e o FSB ganharam força significativa desde o início da guerra em 2022, em parte porque a operação militar ampliou seu alcance político e econômico. O Ministério da Defesa, por exemplo, passou a controlar uma grande parte da economia russa, enquanto o FSB e o Comitê Investigativo receberam autonomia surpreendente para conduzir investigações de corrupção, consolidando ainda mais sua influência. Embora alguns analistas considerassem prematuro dizer que a Rússia se transformaria em um estado policial controlado pelos serviços secretos, evidências recentes apontam cada vez mais para essa direção, sugerindo que o regime está mudando internamente em resposta às pressões da guerra.